Fala pessoal, tudo bom? Espero que realmente vocês estejam bem. A gente está aqui, meu nome é Donofre, estamos aqui para dar mais uma dica aqui na TV Notícias da Oficina Volkswagen. Sempre com dicas importantes para vocês, mas a dica de hoje eu tenho uma percepção a respeito dessa dica. Porque normalmente o reparador, ele tem uma dificuldade, às vezes, maior em alguns conceitos que ele tem que aprender. É normal, né? Inclusive, a gente pode fazer um paralelo disso com a área da medicina. Os médicos, normalmente, para ele ser um cara bom de diagnóstico, ele estuda muito. Por quê? Porque ele tem que conhecer o funcionamento do corpo humano para ele conseguir, com a reclamação, né, do cliente, que é o paciente, detectar da onde vem aquele problema e tal. E é óbvio, depois vai ter exame de imagem, vai ter outras coisas, exame de sangue. A nossa área não é diferente. Mas o que eu percebo, a dica de hoje, nós vamos falar sobre rede CAN. E o reparador, normalmente, tem uma dificuldade maior de entender isso. Por quê? Porque, inicialmente, a CAN, ela não foi desenvolvida para a linha automotiva. Ela foi desenvolvida para a linha de comunicações, telecomunicações. Então, com base nisso, eu acredito que fica mais difícil, às vezes, para o cérebro do reparador, que já está acostumado com algumas linhas de diagnóstico, dentro daquilo que ele já vem aprendendo há anos, a conseguir entender uma coisa muito nova, muito diferente, né? Inclusive, o que significa CAN? CAN é Controller Area Network, que na verdade é o quê? É controlar em rede, fazer várias informações numa única rede, onde os módulos, eles não vão ser igual os convencionais, que antigamente falava módulo com módulo, através de um chicote, de fiação. Não. Como que eu posso entender isso de uma forma bem simples? Eu uso sempre essa informação, essa rotação. A rotação do motor, em quantos RPM que o motor está virando, é importantíssimo para o funcionamento do motor. Se eu não tiver essa rotação, eu não vou ter o tempo de injeção, não vou saber que momento que vai ter que dar a ignição, quando que a bobina trabalha. Então, vou ter essas deficiências. Só que a informação de rotação do motor, ela é vital para a transmissão. Seja ela transmissão automática, DSG, automatizada. Sem essa informação de rotação do motor, as nossas transmissões não trocam a marcha. Então, eu não preciso de ter duas comunicações separadas mandando informação para módulos separados. E eu estou falando de dois. Hoje a gente tem vários módulos no veículo. Então o que eu tenho? Essa informação de rotação, ela fica disponível numa rede. Vamos imaginar mesmo uma rede. Como a gente vê os fios no poste. A gente vê lá 3 fios passando no poste, né? A alta tensão, a baixa tensão. Então imaginem esses fios passando aqui dentro do veículo, e dentro desses fios está disponível, através de um código, é como gerado um código realmente, que aquele código representa na CAN e para os módulos a rotação que o motor está. Então imaginem, ela está lá dentro, ó. Imagine que está desse jeito mesmo, na CAN, essa informação de rotação. O módulo do motor precisa dessa informação. Opa, o módulo do motor usa e faz o que ele tem que fazer. A transmissão precisa dessa rotação, ela também vai lá, está disponível na rede CAN. Ele consegue a informação necessária para fazer a troca da marcha e assim sucessivamente. Airbag, todos os outros módulos que precisarem vão estar ali disponível para ele usar. Então, nesse sentido, quais os benefícios? Poxa vida, eu não preciso ter tanto chicote, tantos conectores. Também os problemas são menores, porque eu não vou ter tanto problema de mau contato, coisas do tipo. Muito bem, show. Mas o que isso vem? Vamos lá. O que pode acarretar, né? Como que esse fio se apresenta? Como que essa rede se apresenta no veículo? Vocês vão perceber que é um par de fio trançadinho assim, ó. Eles vão estar assim, ó. Em todo o veículo você vai encontrar os fios trançados. Então, até tem um caso bem pitoresco que eu sempre comento. Tive um grande amigo meu que deu aula comigo no Senai de Ipiranga, só que ele dava as aulas da linha pesada Volkswagen. E também os caminhões Volkswagen têm a rede CAN lá, já conversando, bonitinho. E aí teve um aluno, né, que eles deixaram fazendo as atividades lá, era uma aula sobre parte elétrica, e o aluno viu esse fio
enroladinho, ele falou, não, isso aqui deve estar errado, e desenrolou todo o fio. Mas isso tem um motivo, eu não posso desenrolar esse fio. Vamos entender rapidamente isso. Toda vez que eu tenho um condutor, um fio, passando uma tensão nele, eu vou ter um campo magnético, eu vou ter uma onda que é formada aí, né? Então, esse campo magnético, quando ele é torcido, digamos que eu estou passando aqui dentro desse fio 5 volts. Então, se eu pegar agora outro assunto legal, se eu pegar um osciloscópio, que inclusive já fica aqui a dica, nós vamos ter uma dica também legal falando só sobre o osciloscópio. Mas vamos lá, que também é um aparelho que veio de outra área. O osciloscópio é já um aparelho que foi desenvolvido para fazer as manutenções das redes fora do automóvel. E hoje está sendo utilizado também para o automóvel. Quando eu coloco lá esse aparelho lendo o que está acontecendo nesse fio, se ele fosse um fio só, eu ia ver uma onda quadrada mais ou menos assim. Quando ele está em 0, uma linha reta. Quando ele está em 5 volts, ele ia lá para cima. Depois ele cai de novo. E depois ele sobe de novo. Então se eu tiver, agora olha que interessante, se eu tiver um único fio e eu tiver uma oscilação da rede, como pode acontecer isso? Alguns que são mais antigos talvez vão lembrar dessa situação. Logo que começou a sair os primeiros veículos, quando a injeção, né, eletrônica, que ele entrava às vezes na Paulista, na Avenida Paulista, ali eu tenho muitas linhas de comunicação. Às vezes o módulo perdia a comunicação, o motor morria. Por quê? Porque quando eu tenho uma outra interferência atravessando uma linha, qual que é a estratégia às vezes do módulo? Para que não tenha uma aceleração alta, para que não tenha alguma coisa que vá causar um acidente, ele corta o módulo, ele desliga, o motor morria. O cara às vezes empurrava, só o fato do carro andar mais um pouco na via, já saía fora daquela linha, o carro pegava de novo e o cara ia embora. Então olha que importante essa situação dele ser trançado. Esse par de fio trançado, quando eu tiver a oscilação da onda, ele vai gerar um espelho. Então ele consegue oscilar tanto para cima como para baixo, vamos colocar assim, igual, e não consegue perder a comunicação. O carro funciona perfeitamente. Segurança. Então é uma coisa interessante, uma diferença, mas é uma dica e o motivo da dica. Muito bem, show de bola. Unicamente o objetivo disso é um compartilhamento de informações mais rápido e eficaz. Então é isso que a gente tem aí. Os benefícios a gente falou, as dificuldades também. O que a gente vai fazer? As leituras de código de falha vai ser através da tomada OBD, a OBD2, né? Agora já há algum tempo, já é atualizada, muito bem. Através dali eu consigo fazer as leituras do código de falha. Eu também, hoje, os scanners, eles são top, né? Os scanners, hoje eu consigo fazer o quê? Muito legal pensar nisso. Eu coloco lá o meu scanner, eu consigo visualizar, às vezes até num mapa, quais os scanners que estão conversando com a CAN. Porque é verdade, se eu não tenho necessidade de aquela parte de módulo que não tem tanta prioridade, ele precisa estar conversando às vezes comigo na CAN, com o carro? Às vezes não. Então isso é uma decisão da montadora. Se a Volkswagen decidiu que tal módulo são prioridades e vão estar na CAN, por uma questão de processo produtivo, vai estar lá. Mas se ela decidiu que um outro módulo que não tem essa questão de preocupação não vai estar, não estará. Eu vou decorar tudo isso? De maneira nenhuma. A gente está aqui para dar essas dicas. Você tem acesso a toda a informação também, né? Temos hoje o Elsa, que tem uma gama enorme de informações da Volkswagen para você poder saber qual é o carro, como funciona, qual é a estratégia. Importantíssimo. Não é algo que eu consigo falar assim, eu acho que é assim. Não tem acho. Tem que ser assertivo aí. Muito bem, mas não tem como a gente fugir. É muito melhor. E aí fica uma dica para aqueles que já estão dentro desse segmento há algum tempo. Não tem como mais a gente não se atualizar. Então, olha, Donofrio, poxa, eu nunca gostei muito de elétrica,
esse negócio de Redcam, essa história de osciloscópio, isso aí para mim não dá para mim. Então, meu amigo, tenho uma triste notícia para te dizer que não tem como fazer isso. Nós até fica uma dica aqui a mais, né? O nosso cérebro, ele precisa de conexões para ele continuar sempre saudável. É parecido aqui com a informação da CAN, inclusive, né? Então, a dica que eu dou para vocês, estudem. Vamos supor, você vê que você tem deficiência para entender, vamos estudar. Quando você começar a estudar isso e ver como funciona, por isso que nós estamos aqui disponibilizando essas informações, incentivando você, e vamos dar essa dica sobre o osciloscópio. Porque você vai dominar. A partir do momento que você domina, quer dizer que agora tem a CAN H, que é a CAN High, CAN alta, e tem a CAN Low, que é a CAN baixa. E aí essas duas CANs, elas conversam e elas têm que ter uma resistência específica entre elas, que deve girar em torno de 60 ohms. Olha, aí você começa já, caramba, tá fazendo sentido isso aí. Aí eu consigo visualizar o que está acontecendo dentro dos fios aqui por esse aparelho, consigo osciloscópio. Eu vou conectar ele da maneira certinha lá, é isso que eu vou trazer para vocês aí logo mais numa outra dica. Né? Muito bem, então, mas não tem jeito, o cara precisa estudar. Muito bem, feito o reparo, agora é realmente uma situação interessante. Falar de reparo de CAN é um pouquinho complicado. Por quê? Porque eu não posso simplesmente emendar um fio lá que rompeu. Então hoje eu tenho como fazer, já tem métodos bem avançados, mas o ponto principal, eu climpei, né, sei lá, né, uma maneira aqui. Eu fui obrigado a fazer dessa forma, não dava para trocar toda a fiação do carro, não dava para trocar o chicote inteiro do veículo. Show! Qual que é o ponto principal? O teste. Fiz um reparo, coloca lá o osciloscópio, veja se não gerou código de falha, faça um test drive com o veículo, certifique-se realmente que chegou na excelência do funcionamento do carro, porque às vezes o cara faz um teste, legal, funcionou. Aí quando o cara roda por 50 quilômetros, ele começa a dar problema, porque a temperatura é algo que complica a vida de todo mundo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, o teste tem que ser realmente determinante para saber se ficou bom. Muito bom, isso é importantíssimo. Voltando às vezes do test drive, que eu vou abrir um parênteses, que eu sempre comento sobre o test drive. Voltando do test drive, vocês vão apagar os códigos de falha, tudo se gerou, certificar que não gerou nada e tudo bem. Test drive. Sair com o carro, cliente na rua, cuidado, né? Ficam sempre atentos com isso, porque pode gerar algum tipo de multa, você pode gerar um acidente se você estiver ali fazendo uma leitura através do scanner, se distrair, isso não pode ser feito. Muito bem, então, a dica que a gente tinha para dar de Redcam hoje é isso. Não fiquem com medo do sistema, é uma coisa nova, o novo às vezes ele causa isso mesmo na gente, mas estudem, porque quanto mais você domina, aí aquilo que era tão difícil, vocês vão ver que ficou com certeza mais fácil. Eu sempre faço um paralelo com essa situação. O pessoal normalmente não gosta de matemática. Eu não gosto de matemática. Por quê? Porque talvez não teve um professor na base que transformou esse conhecimento numa coisa simples. Normalmente as pessoas que tiveram um professor legal na base, não que seja um cara melhor do que o outro, mas a didática, a maneira de explicar aquilo, e aqui é a mesma coisa. Redcam, osciloscópio, não é bicho de 7 cabeças. Eu sempre brinco, é bicho de 9 cabeças. Então, mas não, é brincadeira. Vocês precisam sempre continuar estudando. Fiquem atentos às novas dicas que a gente vai passar e até a próxima dica da TV Notícias da Oficina Volkswagen.